Olá pessoal, tudo bem? Caio Araújo aqui falando, sou analista de Real Estate da Empíricos. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o resultado operacional de Iguatemi, que foi divulgado ontem à noite, terça-feira, e veio com aquela solidez operacional que a gente já está acostumado em 2022. É um ano de recuperação para os shopping centers locais, após pandemia. A gente teve uma retomada do consumo, uma retomada do fluxo nos shopping centers. O primeiro semestre evidenciou isso, e o segundo semestre, por mais que tenha uma comparação anual um pouco mais desafiadora, dado que o segundo semestre de 2021 já foi muito bom, a gente viu aqui bons resultados operacionais de Iguatemi, começando pelo número de vendas, né, a quantidade de vendas. A gente teve uma vendas totais na casa de 4,1 bilhões, o que é um valor bem significativo para um terceiro trimestre, crescimento de 23% na comparação anual, e same-store sales na casa de 20% também, com destaque para os setores de calçados, moda, artigos de couro, saúde e diversos. Bom, outro ponto também, na sequência da questão das vendas, é o aluguel, né? O aluguel nas mesmas lojas, um indicador super importante aí quando a gente olha métrica de receita para os shoppings. O aluguel nas mesmas lojas, na comparação anual, cresceu 35,7%, muito acima aí do GPM do período. E se a gente esticar esse período desde o 3T19, nos últimos 3 anos, a gente tem um crescimento aí de aluguel nas mesmas lojas de 61,8%, o que está acima do IGPM do período. Então, o que a gente está observando desde os últimos 3 trimestres é esse leasing spread de Iguatemi se aproximando da sua média histórica ali de GPM mais um. Mais ou menos por aí, vamos dizer assim. Então, ela está conseguindo repassar os aluguéis, e isso também tem um plus, vamos dizer assim, de ponto positivo, que é a permanência do custo de ocupação em patamares saudáveis, na casa de 12,2%, abaixo da média histórica da companhia, que significa que ela está conseguindo repassar sem prejudicar muito o custo do lojista, e também a inadimplência permanecendo negativa, de 0,7%. Então, diferente de outros players aí do mercado, que já estão com um repasse um pouco mais caro para o lojista, a Iguatemi sinaliza que para os próximos trimestres ela continuará repassando preço aos lojistas, e isso não interfere diretamente aí, não interfere, vamos dizer assim, tão significativamente nos seus custos. Então, isso é um ponto super importante, e por isso que a gente vê bastante atratividade na questão da operação dos shoppings de Iguatemi hoje. Foi citado até na conferência que a gente estava acompanhando agora há pouco, que mesmo nos melhores shoppings há espaço para crescimento de aluguel, e isso envolve também custo de ocupação, custo de condomínio, etc. Bom, um ponto de atenção aqui é para a taxa de ocupação, que ela permaneceu na casa de 93%, um ganho marginal se comparado nos últimos 9 meses, e é algo que está acelerando vamos dizer assim, lentamente, engatinhando, vamos dizer assim. A companhia ainda estima, deu um guidance de 95% para o final do ano, que significa um incremento relevante na ocupação. O que esse número nos sinaliza hoje é que essa reciclagem de lojista que a gente observou nos últimos 2 anos ainda não terminou. A gente sabe que existe uma adaptação no contexto de shopping centers desde a pandemia, e desde antes até da pandemia. O caso da livraria é um exemplo mais claro, né? A diminuição de número de livrarias nos shoppings e a em comparação com o meio digital, né? Especialmente aí os competidores digitais. E essa adaptação de alguns setores, níveis de serviço, a própria praça de alimentação também sendo remodelada em alguns empreendimentos. Então, essa reciclagem ainda não terminou, e por isso a taxa de ocupação dos shoppings, na nossa visão, ainda não acelerou. A gente confia que vai aumentar ao longo dos próximos trimestres, e a Iguatemi reforçou esse guidance de 95% para o final do ano. Bom, passando para os números de receita, rapidamente, a receita líquida atingiu 254 milhões, crescimento de quase 20% na comparação anual. Destaque para a receita de estacionamento, que cresceu 48% no período, com aquela combinação de aumento de fluxo, que ainda está um pouquinho abaixo de 2019, repasse das tarifas, né, então aumento das tarifas de estacionamento, e também a entrada aí da cobrança em alguns empreendimentos específicos. Na parte digital, que é o e-retail e o Iguatemi 365, a gente teve novamente um crescimento de receita significativo, na casa de 38% na comparação anual. Porém,
essa linha ainda queima caixa, né? Dessa vez queimou um caixa de 5 milhões no trimestre, é a menor queima de caixa desde 2020 para um trimestre específico, e na nossa visão indica que a companhia está mais conservadora, entre aspas, com os gastos, é algo que ela já tem comentado nas últimas conferências, de que a infraestrutura tecnológica para esse tipo de operação ainda existe uma defasagem, existem alguns gargalos, então ela está fazendo uma espécie de parada técnica, entre aspas, para ajustar a operação, e com isso ela conseguiu conter aí maiores despesas nesse trimestre. A gente ainda espera um break-even dessa operação mais próximo de meados de 2024, então ainda tem um tempo para maturar essa linha, mas o importante é que ela continua crescendo, e ela é super importante estrategicamente, pensando na posição geográfica de Iguatemi. Existem regiões do Brasil onde não cabem shoppings em Iguatemi, e por isso uma linha digital na qual você consiga entregar seus produtos de luxo e consiga fazer uma distribuição exclusiva de algumas lojas é super importante para a marca e também para sustentabilidade da marca, pensando em varejo, né? O varejo teve que se digitalizar muito e os shoppings não estão fora dessa dinâmica. Bom, falando um pouquinho do EBITDA, o EBITDA alcançou 166 milhões, crescimento de 15% acima do 3T21, com uma queda de margem aí mínima, mas também influenciada por essa questão do digital, que continua queimando um pouquinho de caixa, e também do aumento de algumas despesas com o pessoal. Bom, na linha financeira, a gente teve um resultado negativo, dado o contexto de aumento de juros, né? A dívida líquida de Iguatemi, ela é atrelada ao CDI, e com isso, assim como a maioria das empresas do setor, a gente está vendo aí um aumento relevante aí no resultado, nas despesas financeiras. O resultado financeiro gerou um prejuízo de 92 milhões nesse trimestre, mas a Iguatemi permanece aí com um múltiplo de dívida líquida EBITDA saudável na casa de 1,8 vezes. Vale destacar que esse endividamento atual ainda não está considerando a aquisição de parcela relevante do JK Iguatemi, né, a última M&A que a companhia fez, e a operação está estimada para encerrar ao final de novembro. Por fim, para não me esticar muito, a gente teve o FFO, né, o Funds from Operations, ajustado, saltou 60% na comparação anual, na casa de quase 100 milhões. Então, a companhia gerando caixa operacional, super importante. Teve alguns ajustes aí, na verdade, esses ajustes foram detratores, né? Sem os ajustes, seria um aumento aí na casa de 105 milhões. Mas, no geral, os resultados foram muito bons, assim. A gente está vendo o mercado de shopping se recuperar. Esse quarto trimestre ainda existem algumas dúvidas, mas a companhia já sinalizou que outubro teve um bom nível de vendas, isso é importante, especialmente considerando que a gente tem alguns efeitos agora de Copa do Mundo, pode atrapalhar um pouco o fluxo dos shoppings, mas a Iguatemi está bem posicionada num setor resiliente, um setor de alta renda. A gente acredita que ela continuará performando bons números, mesmo que tenha uma desaceleração do consumo a partir dos próximos meses. Em termos de performance da ação, o resultado veio praticamente em linha com o que a gente esperava, e o que o consenso também estava especificando, um pouquinho abaixo em alguns pontos. Então a ação não tem super destaque no pregão de hoje, mas ainda assim a gente está bem confiante na tese de investimento de Iguatemi. É uma sugestão de diversas séries da casa. Hoje negocia o preço por FFO na casa de 13 vezes para o ano que vem, o que é abaixo da média histórica, e também com grande desconto em relação ao principal par, que é Multiplan, e a gente vê Iguatemi melhor posicionada para investimentos no setor hoje. Ok? Obrigado e até a próxima.